VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Fala galera, aqui é Breno Maciel, CEO da Vanguarda Comunicação. Você está ouvindo aqui o VCast, um podcast criado para compartilhar conteúdo de marketing, inovação, gestão. Me segue nas redes sociais, @Breno Maciel Vanguarda e Vanguarda Comunicação, para a gente compartilhar mais conteúdo como esse. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no episódio 6 do VCast, um podcast by Vanguarda Comunicação. Hoje com a presença ilustre aqui do meu amigo, irmão e mentor e cuidador e médico, Dr. Cristiano Paiva. Hoje eu vim na beca para fazer jus ao meu convidado aí, que só anda nessa... Eu faço personal stylist também aqui, com o Dr. Cristiano, famosão. Uma honra aí estar trocando essa ideia com o senhor, doutor. Meu amigo, prazer é meu, a honra é minha. Vou ter uma responsabilidade muito grande, porque quem me antecedeu nesses VCasts deu um show aqui, né, junto com você. Falar que a sua ideia é uma ideia que abrilhanta a vanguarda, né? Então, nós já fomos parceiros na época da urologia, lá na Urocentro. Foi uma das épocas mais produtivas que nós tivemos lá. Graças ao seu trabalho, da sua equipe, né? Brilhante. Estamos aqui de novo, vamos ter um desafio, já que nós já vamos sentar para conversar. E como a gente estava comentando no início, né? Eu falo que as pessoas hoje de sucesso, elas se atraem e elas se complementam, que é o que acontece com a nossa amizade. Então, hoje eu te vejo como um amigo, como uma pessoa que eu troco ideias muito construtivas. Você é visionário, né? E para mim é uma honra estar aqui. Vamos bater um papo bacana de saúde masculina. A ideia é essa, né? É o tema que hoje eu acho que chama a atenção de todo mundo. Felizmente, né? Atitudes como a sua aqui nesse bate-papo, eles quebram alguns tabus que ainda existem, só que a gente vai tentar fazer de uma forma bem extrovertida. Isso aí tem melhorado. Então, vamos lá, vamos bater um papo. Eu sempre gosto de falar o porquê, né? Eu sou um cara que eu escuto muito podcast. Eu acho que a gente nessa correria e às vezes você vê uma pessoa de sucesso ali numa entrevista, num bate-papo muito rápido, ou seja, numa palestra, também não tem muito contato. E você vê que, às vezes, no podcast, você escuta 1 hora, 1h30, 2 horas, ouvir falar sobre a história dessa pessoa. Você consegue ter insights bacana. Muito. E até conhecer mais. A gente sabe que não é para todo mundo, não é todo mundo que tem esse costume é um público realmente muito qualificado, que para escutar um podcast de conteúdo, realmente, né? Eu sempre digo que quem for sentar nessa cadeira aqui é uma pessoa realmente que tem conteúdo. Para a gente estar passando para os nossos ouvintes, telespectadores aí, que a Band também, um abraço para o meu amigo Diego. A Band, todo sábado, veicula o nosso podcast, né? Um resumo dos melhores momentos aí, 30 minutos na Band, um espaço que o Diego abriu para a gente. E eu queria começar escutando um pouco da tua história, né? Para as pessoas conhecerem de onde veio o Dr. Cristiano, como é que foi essa escolha aí dessa área da urologia, a tua história. Eu vejo que de vez em quando você vai visitar a sua família lá no Goiânia, né? Exatamente. Então, Teu irmão é médico também, não é isso? Médico, endoscopista, Thiago Paiva. Eu sou goiano, tive uma oportunidade de vir para cá. Meu tio era um dos sócios de um cursinho que tinha aqui, chamado Camões. Na época eu prestei vestibular em Goiânia, foi uma coincidência muito interessante. Passei na primeira fase, na segunda eu não passei. O vestibular daqui teve uma greve, e meu tio que estava aqui falou: Cristiano, o vestibular daqui vai atrasar um pouquinho, você não quer vir aqui fazer a prova? Então é aqueles 5 segundos que você não pensa e faz, né? Então foi o que eu fiz. Meu pai, avião, Manaus, vim aqui... Alta performance desde o início, exatamente, né? Decisão rápida. Exatamente. E assertiva, né? Futuro, já pensou? Não, e assertiva. Se você não tivesse vindo, é muito longe, já é o exatamente. primeiro passo para o insucesso. Exatamente. Não, talvez você tivesse demorado um pouco mais, mas exatamente. encurtou aí o caminho, né? Mas eu falo que as coisas também não acontecem por acaso. Não pensei, estou te falando sério, foi questão de frações de segundo. Pai, eu vou. Passagem, vim para cá. Ainda fiz 3 meses de cursinho com meu tio, né, no Camões, porque aqui ainda tem muitas coisas regionais, por exemplo, literatura do Amazonas, história do Amazonas, caía na prova. Então, me preparei, primeiro lugar de medicina, segundo geral da UFAM, na época. Começou essa batalha. Então, assim, o que eu pensava nessa época? Pô, saí de Goiás, vim para Manaus,
uma terra que, assim, me deu oportunidade, mas, pô, justifica eu sair de Goiás para cá para ficar na linha média? Não. Eu tenho que ir lá para cima. Então, desde cedo, extremamente competitivo, entendeu? Muito obstinado por saber muito. E uma coisa que eu acho que medicina também a gente não faz por acaso. Sempre cuidei bem dos pacientes. Sempre me relacionei muito bem com as equipes. Por exemplo, equipe de enfermagem hoje, em todo local que eu vá, eles me adoram. Moral da história, sempre procurando ser humilde, mas ao mesmo tempo com muita personalidade para impor as questões, né? Principalmente eu que sou cirurgião. Então você tem que ser muito polido, mas algumas vezes muito enérgico, muito decisivo, né? O Joel J, ele fala dos 3 P's, né? Pessoas precisam de pessoas. Isso. E você leva muito a sério isso, né? Muito. A gente forma muita equipe e Exatamente. a gente sabe a dificuldade de engajar e manter um time de excelência nisso, né? Exatamente. E a escolha da urologia, como é que foi? Pois é, isso aí foi Porque interessante. na faculdade você tem a Exatamente. oportunidade de escolher várias, de passar por várias... Exatamente. Na época, o que foi dado de oportunidade para mim? Eu sempre gostei muito de anatomia. Fui monitor de anatomia 4 anos e sempre gostei muito de dissecar as estruturas anatômicas, né? Aí o meu professor de anatomia falou assim, Xana, não precisa nem falar mais nada, você é cirurgião, você já nasceu com esse dom. Então, assim, se você vai só procurar passar por algumas especialidades e ver com qual você se identifica mais. Uhum. E o que apareceu para mim? Ortopedia, cirurgia cardíaca, que me deram a oportunidade de frequentar, né, o centro cirúrgico. Plástica, que eu quase fiz. Na verdade, eu me identifiquei durante muito tempo com a cirurgia plástica. Mas no final do período, eu tive a oportunidade de acompanhar o Dr. Anuar Samad, que hoje é o secretário atual de saúde. Me deu a oportunidade. Ele, na época, assim, extremamente arrojado na época, fazendo uma urologia, na época, já moderna. E me deu a oportunidade de trabalhar com ele. Então, acompanhei, adorei, entendeu? E segui. Pronto, aí, lógico, terminei minha formação em Manaus, fui para São Paulo, aí eu segui todo o ritual, né? Residência de cirurgia, fellow em cirurgia minimamente invasiva, cirurgia laparoscópica, robótica, laser, fiz doutorado. Moral da história, quando eu voltei para Manaus, eu voltei com uma bagagem de conhecimento muito grande. E foi uma história muito interessante, as pessoas me perguntam hoje, falam assim, Xana, hoje você não atende convênio, você nunca atendeu convênio? Eu falei, não, eu já atendi convênio. Então, quando eu cheguei em Manaus, na época o Dr. Edson Arquis me deu uma oportunidade no Santa Júlia, nós montamos uma ala da urologia, era uma ala exclusiva. Na verdade, o pessoal falava assim, a ala mais interessante do hospital é a urologia, porque ele me deu a liberdade de fazer algo muito bacana, entendeu? Já focado no público masculino. Então, fizemos esse projeto, foi muito bom, entendeu? Só que chega uma hora que você quer construir algo seu. Então, nós nos reunimos, que é o Urocentro que você conheceu, teve a oportunidade de trabalhar com a gente. Reunião de sócios, foi uma reunião, assim, eu acho que bem assertiva. Fizemos essa sociedade, que ela é sucesso, a Urocentro hoje você teve com a gente ajudando a consolidar a marca. Hoje ela é uma marca consolidada, só que, mais uma vez, aquela questão de você sempre procurar algo mais, né? Uhum. Pronto, aí eu montei algo meu, ainda estou na Urocentro, mas montei algo meu. Aí vai a questão da identidade. Então, você falou assim, a questão da liderança e tal. Então, eu quis fazer algo gourmetizado para mim, entendeu? Então, hoje eu tenho a minha equipe, eu tenho o meu pessoal, atendo uma clientela que eu foquei bem e você faz parte dela, né? E outros amigos nossos, né? Maravilhoso lá. Você esteve lá comigo, então é um espaço, né? Exatamente. Então, moral da história, eu sempre fui muito inquieto. Eu acho que a gente acaba tendo uma conversa bacana, a gente treina junto, entendeu? Discute muito estratégia, né? Marketing. Então, eu sou inquieto. A faculdade, ela prepara, né? O core business do médico é cuidar de doenças, cuidar das pessoas. Agora, essa veia empreendedora, você buscou aprender como essa parte de empresário. Isso a faculdade não ensina, não, né? Não ensina, mas essa história é interessante. Eu dava plantão na UTI, isso era finalista já. Eu estava, medicina são 6 anos, eu estava do 5º para o 6º ano e dava plantão na UTI do Getúlio Vargas. E aí a biblioteca, quer dizer, não, a livraria, não é nem a biblioteca, a livraria ficava embaixo de uma escada que dava acesso à UTI.
E aí, desse vai e vem de traz paciente, avalia paciente, exames, etc. E um dia eu passei e tinha um livro, falava assim, como ter sucesso na medicina. Aí eu leio o livro, corrido, eu falei assim, eu quero isso aí. Eu vou subir, na próxima eu paro para dar uma lida. E aí eu comecei a folhear o livro. Aí falava de marketing, gestão de pessoas, gestão financeira, moral da história. Eu não sabia nada daquilo. Então a minha possibilidade de ter sucesso era 0. Ia ser empregado de sucesso. Com certeza. Então, aquilo ali, lógico, eu comprei o livro e comecei a ler o livro. Esse livro eu tenho em casa até hoje. Talvez seja um dos livros que mais fez me... diferença, né? No teu mindset, na minha vida. Tua... Total. Porque tem muita coisa que vem complementar, Exatamente. Mas tem aquele que faz virar chave, realmente. Né? Foi esse livro. Eu tenho os livros que fizeram virar chave. Exatamente. Quando eu era vendedor lá na Fórum. E aí você tem os seus que fizeram você virar chave também dentro da medicina. Exatamente, você... completamente. Então, assim, depois que eu li o livro, esse livro eu acho que eu li umas 2, 3 vezes, com certeza. Mudou minha forma de ver a medicina. Só que tem um ponto em comum que o livro destaca em todos os capítulos do livro, ele destaca isso. Aí ele coloca assim, ele fala de gestão de pessoas, de fluxo de caixa, de reserva estratégia, de tudo. Mas ele fala, sempre termina assim, não se esqueça que o seu maior tesouro é o seu paciente. Então isso aí ficou impregnado na minha mente. Então hoje, eu falo que depois da minha família e depois dos meus amigos de verdade, você faz parte dessa seleta lista de amigos, meu paciente é meu maior tesouro. Então, para mim não tem nada mais caro, né? Não tem. Tanto é que tem umas questões interessantes. Muitas vezes as pessoas falam assim, Cristiano, você não acha muito exagerada essa forma que você se veste para atender seus pacientes? Eu falei, muito pelo contrário. Eu levanto todo dia cedo e procuro uma forma diferente de agradar o meu paciente. Tem uma história tão interessante, Breno, que eu sou professor da UFAM, sou o chefe da urologia de lá, e um dia eu passando no corredor de atendimento, SUS, aí um médico, um dos pacientes falou assim, quem é esse médico aí? Aí o outro falou assim, é o meu médico esse aí. Ele falou assim, nossa, mas ele de gravata, né, de jaleco, bem arrumado, né? Uhum. Ele falou assim, ele chamou a moça que estava do agendamento e falou assim, olha, troca meu médico, que eu quero aquele médico ali de gravata. Ó. Isso é para mostrar que todas as pessoas, sejam pessoas mais simples ou sejam pessoas bem posicionadas, ela gosta de ver seu médico bem arrumado. Qualquer profissional, né? Entendeu? Uma vez eu indiquei não é assim? Eu não podia atender um conflito de interesses de clientes, eu não podia atender um cliente, eu indiquei uma outra empresa, uma outra agência para visitar o cliente. E o meu amigo me ligou e falou, Breno, não gostei não, cara. Os caras vieram aqui de bermuda, meio doidão e tal, e eu não... Tem uma frase que fala o seguinte, você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Eu sigo o Nelson Williams recentemente, Isso. por conta do Sérgio Vieira. Sérgio, um amigão meu. E o Nelson Williams, ele tem uma passagem que eu achei fantástica. Ele falou, se perguntaram para ele sobre a questão do advogado e tal, e ele falou o seguinte, você não pode ser bom, só ser bom, você tem que parecer bom. E você não pode só parecer bom, você tem que ser bom. Exatamente. Então, se a pessoa não parece... Se você não olha ali, você não vê a cara do, pô, esse médico aí é bem sucedido, é bom. Então, vamos lá. Agora, se você não tem o que mostrar, fica só naquele momento. Exatamente. Mas pelo menos a captação, que é aquela área mais difícil, que é você captar o cliente, o paciente, você consegue. E aí vai de você conseguir, através da competência, manter esse relacionamento para que seja, a gente chama de LTV, né, o Lifetime Value, que seja longo com o cliente. Exatamente, é isso aí. E, doutor, a gente, quando fala de urologia, principalmente eu que posto foto contigo que eu tô lá, as pessoas já brincam logo. E aí, negão, como é que é o dedo do doutor? As pessoas sempre associam que o urologista só faz o exame do toque, isso. Né? E eu ainda não cheguei nessa idade, não. Tá com perto certeza. ainda. Tá perto. Se tivesse, eu já te entregava logo. Falta pouco ainda. Até me afastar um pouquinho aqui da mesa. Mas a gente cuida lá de hormônios, né? Que é o tema do nosso podcast hoje. Saúde do homem, mitos e verdade. Exatamente. E a tal da testosterona, ela é um tabu hoje, né? Exatamente. Você fala que ainda você está repondo testosterona, o cara já diz que tá tomando bomba. Né? Tá tomando bomba. Tá tomando bomba. Primeiro,
falando de uma coisa muito interessante que você já deu uma introdução. É assim, hoje eu procurei de forma inteligente, lógico, usando várias estratégias, não só de posicionamento, né? Mas como eu me apresento em termos de urologia. Eu tentei desvincular um pouco essa questão do urologista toque. Lembrando que, primeiro que não é todo mundo que precisa fazer toque, né? Existem as idades, os grupos de risco de câncer de próstata. Então, isso é interessante a gente falar. Sim. Então, um indivíduo que tem menos de 45 anos, não tem fator de risco, que não é da raça negra, não é obeso, entendeu? E não tem histórico familiar de câncer de próstata, esse aí já não vai precisar fazer o exame. Entendi. E após os 45, lógico, aí ele vai entrar para fazer o exame, não tem jeito. E depois dos 50, todo mundo vai ter que fazer o exame de toque. Pronto. Lembrando que todas as vezes que o indivíduo se nega, porque tem gente que já entra assim, doutor, eu vim fazer meu check-up, mas eu não vou fazer o exame de próstata. É lógico. Eu, de forma inteligente, explico, falo de testosterona, falo de toda a importância da saúde masculina, treino físico que a gente faz, entendeu? Cuidado com dieta, a gente também faz. Moral da história, eu bato um papo, deixo o paciente muito tranquilo, e eu tenho um modelo, eu já te mostrei esse modelo, mostrando como é que é a próstata. Exatamente. E lá eu peço para ele fazer o toque numa próstata normal e numa próstata com câncer. Ele toca. E aí eu falo assim, ó, muitas vezes você dosa no sangue ou no ultrassom que você faz, você não dá o diagnóstico que você tem tumor. Eu estou te falando que até hoje não teve um que não falasse assim, doutor, eu acho melhor a gente fazer o toque. Exatamente. A gente brinca muitas assim, vezes, gente, mas Breno, é muito sério isso. Muito. Só quem já teve isso ou teve alguém na família sabe da importância do diagnóstico precoce. Então a gente brinca assim, mas quem está escutando aí, convença seu pai, geralmente é pai, avô, que é o pessoal mais antigo, que é muito tradicional, muito talvez conservador, conservador. Né? Isso. Então, assim, se você gosta do seu pai e quer que ele esteja uma longa data com você, vendo seus filhos crescerem, tudo, convençam a fazer esse exame que é muito importante. E outra coisa, né, Breno? Assim, é rápido. Eu canso. Isso aí já virou até uma frase minha. Eu parabenizo todo paciente que faz o exame. Graças a Deus, na grande maioria das vezes, dando os parabéns pelo exame normal, o que é ótimo, né? E, Breno, eles falam assim, doutor, o senhor não sabe o peso que o senhor tirou das minhas costas, que eu estava extremamente receoso que viesse alguma coisa errada, mas o senhor já está me tranquilizando. Bacana. Então, assim, isso é muito bom, porque eu dou o resultado na hora. Na hora. Outra coisa interessante também, e você, com certeza, já participou de roda de amigos. Antigamente, você chegava numa roda de amigos, eu fui no urologista. Aí todo mundo tirava o sarro, era aquela mó onda, né? Já deve ter tomado toque, etc e tal. Hoje, estou falando no grupo que a gente acaba tendo uma interação maior. Quando você fala assim, nossa, eu fui no meu urologista. Aí todos, quase que unânime, falam assim, cara, foi bom você ter falado que eu tenho que ir no meu. Mudou hoje, né? Mudou. O mindset hoje é outro, em relação à saúde masculina. Por quê? Você é uma prova disso aí. Pronto, você vai lá comigo, a gente discute. Toda a parte de performance intelectual, física, sexual. Então, a gente dá um espaço para que o homem, ele não só cuide da sua saúde, mas ele tenha informação de qualidade. A gente fez, entendeu? Na época da Urocentro, a gente fez um material, um e-book sobre a saúde do homem. Eu lembro que foi o maior sucesso de download desse muito. Muita gente procurou. Foram 2 assuntos, né? Ejaculação precoce. Isso. E saúde do homem em geral. Isso. Foi que teve bastante interação E eu vejo também as redes sociais, que o senhor é case, aí em todo canto que eu falo de um case de médico nas redes sociais, você ou quando não é exemplificado por mim, é exemplificado por outros médicos, ou seja, você é referência na área médica, em marketing, em rede social, um cara que sabe fazer. Eu lembro que quando a gente vai sentar para fazer uma reunião, a primeira coisa que você já tem o seu pedestalzinho lá, você já coloca o seu telefone. Aqui mesmo, a gente já fez um ensaio, a gente já fez um book aqui, em todos os locais aqui do estúdio, ele fez um book já para ver qual que fica melhor. E é um dos segredos do sucesso, né? Eu acredito que o médico, antigamente, ele levava muito tempo para criar autoridade sobre um assunto. Muito. Hoje você vê que você é um cara novo, jovem,
mas conhecidíssimo aí, sucesso. Eu tive acesso a ser o seu staff aí de agendamento, de tudo. É um case, é um cara que não tem agenda para quem quer, né? Então, graças a Deus, é um sucesso e você utiliza as redes sociais para isso. Eu vejo você lá em São Paulo sobre robótica. Pô, se eu precisasse hoje fazer alguma coisa de última geração, não tem como não te ter como referência nisso, porque aqui a gente está toda hora vendo que está se atualizando. Acho que antes da pandemia você foi para a Alemanha para aquele evento. Então, a gente olha que o cara está sempre na ponta, na busca de inovação, tudo, e as redes sociais, ela te abre para isso. Você chegou a ter um período, lógico, né? Eu falo que você é novo, sim, mas é muito recente o Facebook, o Instagram. Exatamente. É coisa de 2012, 2013 para cá. E antes você já era médico. Você percebe essa diferença na performance do teu trabalho antes do digital e após o digital? Total. Nessa época a gente não conhecia um outro, etc. Mas quando eu entrei no Facebook, eu achei fantástico. Tô te falando de forma muito sincera. Eu falei assim, isso aqui é uma vitrine. Pronto, eu fui o primeiro. Eu tô te falando que eu falo isso com o maior orgulho. Rede Globo é o meu acesso mim, agora. Eu fui o primeiro no estado a usar esse tipo de marketing. Lógico, eu comecei improvisado, eu mesmo fazia, eu mesmo postava minhas coisas, etc. E tal, não tinha uma assessoria profissional. E eu tive uma resistência por parte dos meus colegas muito grande. A ponto de chegar no meu irmão e falar assim, Tiago, né? Tiago, bate lá um papo com o seu irmão, que eu acho que ele é ridículo. Tá postando uns negócios aí que não tem nada a ver na rede social, postando uma cirurgia que ele fez, tá falando aí de câncer de próstata, mostrando uma cirurgia que ele fez, e etc. era da mesma área, né, médico? Alguns da mesma área, outros não. Assim, pelo fato da gente frequentar o ambiente acadêmico, acabar de ser conhecido não pela rede social, que foi uma coisa meio recente, né, na época, mas pelo fato de frequentar um ambiente acadêmico, parecia que eu estava fazendo uma coisa assim horrível, assim, contrária a todo aquele rito da medicina. A né? ética médica, tudo. Divulgação. Tudo. Apesar de eu sempre ter sido cuidadoso com as formas de postar. Pronto. Aí, o que foi acontecendo? E eu, lógico, nessa hora você tem que ter personalidade, acreditar naquilo que você está fazendo, que é uma coisa séria, né? Você não está ali brincando, você não está sendo charlatão, você está mostrando... A realidade, né? O que você faz. Sem mais nem menos. Você está mostrando o que você está fazendo. Pronto, o que estava acontecendo comigo nessa época? Nessa época eu já não atendia mais plano. Eu só atendia paciente 100% particular. O que foi acontecendo? Era assim, ó, eu destacando, agenda cheia. O pessoal mais conservador, totalmente retraído. É naquela teoria, para mim sobrando, para outros escassez. Qual foi o pensamento lógico de todo mundo? Pensar assim, esse cara é doido, mas está dando certo. Pronto, aí todo mundo começou... A diferença do louco para o gênio é o resultado. Exatamente, né? Exatamente. Aí começaram a fazer. Só que eu falo, Breno, você é um exemplo disso aí também, você é um cara visionário, inovador. Quem coloca aquela bandeira do pioneirismo, ele sempre está um passo na frente. Estou falando se ele for cuidadoso, né? Então, sempre quando você é pioneiro e você faz aquilo ali acreditando, você está um passo na frente. Então, moral da história, eu sempre estou um passo na frente. Então, eu criei esse mecanismo de levar paciente para São Paulo, trazer médicos para operar aqui comigo, entendeu? Então, assim, esse networking eu desenhei de uma forma que hoje, eu posso te falar, hoje eu consigo atender meu paciente muito bem aqui em Manaus e dentro do Einstein ou do Sírio. Então, isso eu posso te falar com total propriedade e segurança. Por quê? Porque as pessoas, isso aí também, lógico, a mídia social, elas veem a minha forma de trabalhar aqui e elas acham o máximo. Eu tenho colegas de São Paulo que falam, cara, você não sabe o tanto que eu aprendo vendo as suas postagens, vendo a forma que você cuida dos seus pacientes, vendo a forma que você cuida dos seus alunos, ou o relacionamento que você tem com seus sócios, ou o relacionamento que você tem com a sua filha.
Porque aí envolve tudo, né? Uhum. Porque pessoas conectam com as pessoas. Exatamente. Pega, né? Conecta, né? Quando Conecta você procura ajudar as pessoas através das mídias sociais, acaba conquistando o coração dessa pessoa, né? Só para você ter uma noção, tem um dispositivo agora para tratar hiperplasia prostática benigna. Então, os primeiros casos do Brasil já foram feitos. E aí, um colega meu de Curitiba, assim, me viu fazendo um comentário assim, a respeito do device, falou, Tiana, já começamos a fazer aqui. E eu já conversei aqui com o pessoal e você, pelo seu posicionamento, você vai ser convidado para fazer isso aí em Manaus. Então, moral da história, você tem como expandir o seu negócio de forma que as pessoas também veem, né? A forma de você ter uma oportunidade de business. Hoje me procuram clientes do Brasil inteiro, isso cara. Que eu tô te falando. Não tem limite. Digital, não tem mais limite. Eles entram lá no marketplace do RD, vê quem é agência certificada, tudo. Outra coisa interessante aconteceu essa semana. Essa semana eu tive a oportunidade de atender um sueco que veio ver a filha no Brasil e ele digitou no Google o nome, se identificou comigo e perguntou para a secretária, né? Minha secretária Valéria, que você conheceu, sim, ela é bilíngue. Perguntou para ela em inglês se haveria a possibilidade de ele fazer uma consulta em inglês. Aí ela falou, com certeza. Eu brinco e falo o seguinte, foi a primeira vez que eu fiz o toque sueco. Moral da história, ele se sentiu tão bem lá no espaço, primeiro que ele elogiou a estrutura, né? Que você teve a oportunidade de estar lá comigo. E segundo, se sentiu tão bem que ele falou para mim, Cristiano, eu não tive... assim, porque a medicina na Suécia é totalmente diferente da de vocês aqui. Aqui ele falou que foi divertida a consulta. Ele brincou e falou assim, a minha consulta foi divertida apesar de você ter feito meu toque. Mas é você deixar a pessoa à vontade e criar um ambiente que a pessoa se sinta segura. Moral da história, saiu super feliz, falando muito bem da medicina brasileira. Então, ele não falou bem do Cristiano, ele falou da medicina do Brasil. Vamos falar dela agora? A gente está falando de toque. Vamos falar da bendita agora, da nossa testosterona, que faz o caboclo virar jovem com 40, 50 anos de idade aí. Porque quando a gente tem 17, 18, comecei a treinar com 17 anos, né? E aí a testosterona lá em cima, a energia, gás, e a gente percebe que com o tempo a performance vai diminuindo. Muito. A causa do envelhecimento é justamente isso, né? São as alterações da taxa, o corpo já não consegue produzir mais o atesto como era. Por isso que uns são jovens e outros são mais velhos. Exatamente. Mas você não precisa aceitar essa condição. Hoje, com toda a tecnologia, com todo o estudo, com toda a ciência, você não precisa aceitar. Uma hora vai acontecer, mas você consegue retardar os efeitos do envelhecimento. Então, exatamente. Assim, mitos e verdade. Quais são os efeitos positivos da testosterona no organismo da pessoa, do homem? Na verdade, a testosterona ela é o nosso hormônio base, né? Então, em termos de metabolismo, hoje a testosterona ela mexe como um todo no organismo masculino. Então, a parte cognitiva, memória, raciocínio rápido, testosterona. Força muscular, testosterona. Baixos índices de gordura visceral, testosterona. Sistema cardiovascular, aí entra uma teoria do óxido nítrico que tem a ver com a nossa ereção, testosterona. Então, libido, testosterona, entendeu? Então, se a gente analisar bem, assim, hoje a testosterona ela é um pivô que movimenta o homem. O que vai acontecendo, e você já ouviu falar, assim, tá usando testosterona? Tô. Ah, mas na época dos nossos pais, eles não usavam isso e eram potentes. Acontece que a realidade era totalmente diferente e não se extrapola para hoje. Primeiro, o estresse que a gente tem hoje é totalmente diferente. O tipo de alimentação, totalmente diferente. A velocidade das informações, extremamente diferente hoje. Então, nós somos bombardeados a todo momento com informações e você tem que dar feedbacks rápidos. Isso aí aumenta o nosso cortisol, então o nosso cortisol vai lá para cima, que é um hormônio que, de certa forma, se opõe à testosterona, que é o hormônio do estresse, entendeu? Isso aí tem repercussão que você acaba dormindo mal. Então, você deixa de produzir
boa parte da sua testosterona. Por quê? Testosterona é produzida quando a gente está dormindo. Aquela sensação de acordar quebrado. Parecia Exatamente. que eu não tinha dormido, era direto. Acordar quebrado e um dos parâmetros que a gente tem para ver se a gente está ou não bem com testosterona é a ereção da manhã. Então, o indivíduo que, como se diz, começa a acordar sem aquela ereção, o tesão da urina, como se diz, né? Aquilo ali já é um sinal que a testosterona não está legal. Então, hoje, o que a gente sempre mapeia? Então, a gente tenta conscientizar os homens que, primeiro, repor testosterona não é usar bomba. Bomba é quando a gente tem níveis suprafisiológicos. O que hoje ele é mais ou menos consenso, que é um nível suprafisiológico? É quando ele extrapola 1000. Então, quando ele extrapola 1000, aí realmente você tem que ficar mais atento. Se for algo que o paciente esteja precisando de realmente estar muito focado na parte de treino, a gente tenta acompanhar de perto, de repente espaçar a dosagem e o tempo da testosterona. Principalmente se é um indivíduo forte, por exemplo, você é um exemplo disso, você tem muita massa muscular. Quem tem muita massa magra responde muito melhor à testosterona de quem tem muita gordura visceral. Então, tudo isso a gente discute, a gente troca ideia, entendeu? Então, tudo isso é importante. Mas, moral da história, hoje, após os 35 anos, que é quando o indivíduo já realmente, hoje, no mundo moderno, ele já começa a envelhecer, então já é necessário dosar a testosterona e corrigir essa testosterona. Lembrando que uma das questões que a gente sempre valoriza muito, e a gente discutiu isso, é a questão da fertilidade. Porque testosterona não combina com fertilidade. Então, todas as vezes que a gente abre um protocolo de reposição de testosterona, um dos cuidados que a gente tem é preservar a fertilidade. Por exemplo, eu tenho pacientes que não tiveram filhos ou ainda não têm filhos, mas eles querem ter alta performance. Eles falam, doutor, eu já fiz minha estocagem seminal, então a criopreservação seminal, para que a gente possa fazer uma reposição a contento, atendendo às minhas expectativas, mas eu tenho meu material genético assegurado. Então, isso hoje existe. Entendi. Entendeu? Então, isso hoje é uma preocupação que nós temos e os pacientes que são também preocupados, eles têm. Porém, hoje, Breno, é o seguinte, quem usa testosterona hoje rende mais. Rende mais no trabalho, rende mais na vida social, rende mais em casa. Quando eu falo em casa, não é só por ter uma boa relação sexual com a sua esposa, não. É ter disposição para brincar com o filho, não ficar irritado com a esposa, não chegar em casa já morto, ou vai para o sofá, ou toma um banho, cai na cama. Então, tudo isso é testosterona. É saúde do homem, qualidade de vida. E uma vez que a pessoa começa a repor, o organismo para de produzir, a pessoa tem que ficar sempre aí é acompanhando que tá. Isso? Essa sua pergunta é muito inteligente e interessante. É assim, se a gente analisar que depois dos 40 anos, o meu testículo também tem 40 anos, é meio lógico você, quer dizer, chegar numa conclusão que eu nunca, com o meu testículo de 40, vou produzir a testosterona do testículo de 20. Então, muitas vezes, o que eu faço com o indivíduo? Principalmente quando ele já passa dos 40. Eu não deixo bloquear completamente a produção de testículo. Existem hoje estratégias, usa clomifeno, usa anastrozol. Então, você faz as combinações. Moral da história, você ainda usa o testículo que você tem, que não vai atingir a sua expectativa nem a sua necessidade, porém, você não deixa ele completamente bloqueado. Mas você usa a testosterona externa para atender sua necessidade. E essa especialização assim, em hormônio, isso foi da faculdade ou você procurou alguma especialização sobre isso? Porque assim, o urologista, eu não sei se quando a pessoa quer alta performance, ela procura urologista geralmente ou ela procura outra especialidade? Na verdade, algumas especialidades hoje elas atuam nessa área. Por exemplo, quem mais atua é o uro, estou falando do público masculino, que é o meu foco, né? Certo. O uro e o endócrino. Tá? Então, são extremamente preparados para isso. Hoje em dia, existe o nutrólogo esportivo, que também tem habilitação para fazer essa reposição. Porém, o que eu falo? E tanto o nutrólogo, que seja responsável, que seja focado no seu paciente, que seja preocupado, quanto o endócrino, ele acaba referenciando o paciente, quando ele tem mais de 40 anos, para mim, pela questão da próstata. Uma coisa que eu queria até dar o meu depoimento particular, né? O porquê de eu
entregar minha saúde na sua mão, é justamente porque eu vi, assim, a sua assinatura, Dr. Cristiano Paiva, uro-oncologista. Então, um cara que está preocupado em preservar a próstata, em câncer, autoconhecimento em robótica, em tipos de câncer, tudo. Então, eu falei, bicho, o doutor não vai deixar fazer algum tipo de procedimento comigo que prejudique a minha saúde. Exatamente. Porque existem os doutores que não se preocupam muito nessa parte, né? E sai botando bomba para jovem de 18, 19 anos. Tem vários cases aqui em Manaus de amigos meus que médicos mesmo passaram para eles, e eu me preocupei muito primeiro, perto dos 40 já, começar a me cuidar. Eu lembro que nós fizemos uma bateria nós fazemos vários exames. É um pente fino, a cada né? 2 meses. Exatamente. A gente faz um pente fino, assim, de todos os nossos índices aí dos exames para poder definir a melhor estratégia, né, de performance. E o que você falou, Breno, é muito interessante, lembrando que isso não é receita de bolo. Então, cada indivíduo tem um metabolismo diferente, uma necessidade diferente de hormônio, entendeu? Você, falando dos 3 amigos que eu tenho, você, Ítalo e o Solon, vocês 3 estão comigo. Juntos, né? E começaram juntos. Exatamente. Por exemplo, o protocolo é parecido, mas até porque você... igual. Não, mas não é igual. Exatamente. Por exemplo, de todos, de longe, você é o que mais tem rendimento em termos de testosterona. Porque olha a sua massa muscular, comparado... Apesar do Ítalo estar muito bem, o Solon está muito bem, mas é diferente. A minha frequência em academia é um pouco maior do que a deles também. Exatamente. Né? A frequência eu treino desde os 17, eu estou com 39, aí são 22 anos. Exatamente. Mas aonde eu quero chegar? Apesar dos 3 estarem muito bem, a fisiologia é totalmente diferente. Entendeu? Então, isso aí tem que ser levado em consideração, a rotina dos exames, quais os índices que eu vou dar mais prioridade, tanto no seu caso, quanto do Solon, quanto do Ítalo. Entendeu? Então, tudo isso aí a gente tem que montar esse quebra-cabeça individual e, ao mesmo tempo, deixar o indivíduo seguro. Por quê? Porque você falou uma coisa que é verdade. Muitas vezes se usa testosterona de forma indiscriminada e não tem a devida preocupação com a próstata, com a aromatização, que a gente sabe que dá ginecomastia, que deixa o indivíduo irritado, que predispõe a ter trombose. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Eu tenho que levantar aqui também outra coisa que me surpreendeu, né? Acredito que lá no espaço do Dr. Cristiano Paiva, o teu principal diferencial é surpreender o cliente, né? E eu lembro que assim que a gente fez a nossa consulta, saiu o laboratório me ligando, saiu empresa de exames, loja de suplemento, você já criou lá o teu universo ali de parceiro, né? Não é? Exatamente. Tu já tem teus parceiros que o cliente já sai, o paciente já sai bem encaminhado ali. Exatamente. Não precisa se preocupar, onde é que eu vou encontrar esse monte de medicamentos? Hoje em dia, eu estou te falando que você também se preocupa muito com isso. Nós temos que tornar a vida do nosso cliente ou paciente fácil. Porque o tempo hoje ele é precioso para todos nós, né? Então, se tem um ativo que se a gente perde, a gente não tem como retroceder, é tempo, né? Então, quando o paciente vai lá comigo, eu procuro facilitar a vida dele. Por exemplo, a Valéria, agenda os exames, já fala o laboratório, já fala o horário. Geralmente tem uma pessoa do laboratório que vai te recepcionar. Da loja de suplemento, a mesma coisa. Se você precisa de fazer alguma manipulação, já manda, já vem a cotação. Então, moral da história, eu tento deixar o paciente muito tranquilo. E, de uma certa forma, eu chamo de como se fosse um concierge, né? Deixar isso aí tudo já bem amarrado, de forma que o paciente se sinta bem e se sinta motivado a não só voltar comigo, como também indicar o serviço. É o que eu ia falar agora. Assim, o teu resultado é o teu paciente. Lógico. Então, se cartão de visita. Se o Breno ali não tem um shape legal, não está performando bem, então o cara vai dizer, quem é o médico desse cara? Isso. Então, quando você se preocupa com que o teu paciente ele atinja aquele objetivo, o cara vai acabar falando bem, propagando, quem está cuidando de ti e tal. Isso. Então, ele acaba propagando isso. Então, acredito que você se preocupa muito com o paciente, mas também se preocupa com o resultado do teu trabalho, porque você só faz 50%, doutor. Isso.
Os outros 50 somos nós. Exatamente. Comprar todos os medicamentos, tomar na hora certa, fazer uma dieta balanceada, fazer os treinos que a academia pede. Então, assim, 50% parece muito com a publicidade, né? Isso. A gente vai cuidar do marketing junto com o cliente, a gente faz a nossa parte. Mas se ele não tiver o produto, não tiver um bom preço, não tiver uma localização, um bom atendimento, um bom pós-venda, não vai adiantar. Não tem propaganda que... Fragmenta, né? Exatamente. Então, os teus pacientes, eu vejo que eles vão, eles voltam, e você tem uma preocupação em fazer o acompanhamento. Quando você manda mensagem, aí, Brenão, porra, tá top, hein? Tá legal, isso. como é que tá isso? Vamos fazer esses exames e tal. Isso. Parte de você que tem, porra, vamos botar aí, milhares de pacientes, está se preocupando individualmente com cada um. Uma trabalheira. Na verdade, hoje em dia, isso aí tem uma característica do médico que se propõe a atender um público mais seleto. Tá? Então, muitas vezes, uma característica que eu tenho é de não só dar o feedback para o meu paciente, porque muitas vezes eu recebo ligação meia-noite. Doutor, tudo bem? Tudo bem? Desculpa o horário, mas eu estou com essa dúvida assim, assim, assado. Eu sempre dou retorno. Estou te falando. É impressionante. Os pacientes ficam impressionados, porque eu dou retorno. Segundo, é transmitir para o paciente, para o familiar do paciente, que ele realmente tem um médico que está cuidando dele. Outra coisa que é interessante também, que eu curto muito, eu procuro deixar o paciente tão próximo a mim, que essa barreira que antes existia entre o médico e o paciente, tinha uma barreira muito... Né? Eu sei muito, você é meu paciente, você não pode falar nada, você não pode contestar. Então, essa barreira comigo não existe. Quantos pacientes chegam comigo, doutor, eu li no Google, tal coisa assim, assim, assado, o que o senhor acha e tal. Eu não só valorizo essa busca dele, porque ele é um paciente informado, ele está preocupado com a saúde dele. Valorizo, explico, falo se aquilo é uma fonte que é segura ou não. Moral da história, eu quero o paciente próximo de mim. Da mesma forma, um acompanhante. Tem pacientes, porque o homem, nós somos práticos, né? Então, muitas vezes, eu pergunto, como é que o senhor está da parte sexual? Estou ótimo. Aí a mulher dele balança a cabeça. Não é isso aí, não. O senhor está fazendo sua atividade física regular? Aí ele, sim, senhor. Aí ela balança a cabeça mais uma vez. Moral da história, o acompanhante, no caso, a mulher que acompanha, ela é muito preocupada. Então, muitas vezes, ela leva a dúvida, entendeu? Muitas vezes, o paciente está sentindo, de repente, um efeito colateral da medicação, ele não quer falar para mim, mas ela fala. Então, eu valorizo muito essa interação com o paciente e com a família. Isso eu canso de ver lá, né? As suas postagens, o pai, o filho, o avô, você exatamente. É a família inteira, né? Que acaba um transmitindo essa segurança para o outro. Exatamente. Isso é muito bom. E a parte cognitiva das pessoas, na parte... Eu tenho um que o senhor passou para mim, é neurocerebral. Exatamente. Como é que ele atua e quais são... Você sabe quando é que eu comecei a usar muito essa medicação? Eu tenho outras também, assim, próximas a ela, Minha mãe pira, né? Minha mãe põe aquele monte de comprimido, ômega 3 e organoneurocerebral e CoQ10 e um monte de coisa lá. Isso. Mas, assim, depois do Covid, eu não sei se... Vitamina D também. Vitamina D. Então, assim, deixou a gente bem consciente que a gente precisa cuidar. E a gente precisa de tomar cuidado nessas reposições, né? Muitos pacientes perderam muita memória, principalmente memória de acesso rápido. Então, é aquele paciente que tinha uma memória muito rápida, depois do Covid ficou mais lento, demora para acessar. Né? O Ítalo percebeu que ficou... eu vou te ser bem franco, eu tive Covid assintomático, mas eu senti isso aí. Então, eu tive um funcionário que eu e meu pai, a gente percebeu aí que ele ficou... Para retomar a performance, ele teria uns 3 meses. Isso. É de 3 a 6 meses mesmo para a gente ter essa... Então, para a gente que tem uma atividade intelectual intensa, eu sempre exploro muito essa parte cognitiva positivamente. Não só com a testosterona, mas com alguns neuroestimuladores, né? Que existem isso. Agora está na moda tal do... Venvance. Já... É assim, ó, isso aí... Eu vi o Thiago Volpe falando sobre... Eu vou te ser bem franco, quando eu preciso estudar muito, eu utilizo. Lembrando que não é uma medicação, ela é mais ou menos uma Ritalina, só que ela é mais elaborada, entendeu? Mas não é para uso recreativo, não. A pessoa realmente ela tem que estar necessitando de um foco extra, que ela trabalha o foco, né?
E aí, uma doença específica que TDAH... Exatamente. Um transtorno assim, relacionado ao foco, né? Certo. Então, as pessoas que têm isso, elas como é que eu posso falar? Elas têm uma resposta muito boa com a medicação e para quem não tem, potencializa. Só que eu vou te dar uma experiência pessoal. Como eu te falei, algumas vezes eu utilizo. Quando eu tenho alguma meta para cumprir, eu tenho um livro para ler, ou um trabalho para escrever. Então, eu uso, porque existe 30, 50 e 70. Eu uso a metade do de 30 de manhã e muitas vezes eu não consigo dormir. Porque tão acelerado que... Acelerado. É impressionante que se você baixa a cabeça para estudar ou para escrever, você só levanta quando você termina. Você não tem sede, você não tem fome. É impressionante. Eu andei pesquisando sobre isso, né, em podcast, com certeza. Isso. Né? E o Thiago Volpe, que é um dos patrocinadores aí do Marcelo Toledo, que foi o meu mentor no G4. Eu estou escutando bastante sobre isso. E quais são as principais dúvidas da testosterona que as pessoas perguntam? Primeiro, que o senhor tem a oportunidade agora aí de estar mais exponenciando, sendo mais potencializando aí essa resposta para todo mundo. É o seguinte, primeiro é aquele mito que testosterona causa câncer de próstata. Então isso aí já caiu, tem vários estudos recentes. Não existe uma relação de quem usa testosterona, isso aí vai aumentar a chance de ter câncer de próstata. Até porque o que nós fazemos hoje chama-se modulação hormonal. Então você vai pegar uma testosterona que está baixa e você vai corrigi-la para um nível normal, mas sempre tendendo, que é exatamente o que eu faço com você, faço com Solon, com o Ítalo, é deixar no nível próximo do limite superior. Porque quem quer ter alta performance, no caso da testosterona, tem que estar com ela no limite superior. Então, isso aí é fato. Então, testosterona não induz câncer de próstata. Teve um outro trabalho, foi publicado há uns 10 anos atrás, relacionando reposição de testosterona a maior chance de ter infarto. Muito pelo contrário. A testosterona não só protege, como ela estimula o indivíduo a fazer sua caminhada, sua atividade física, ela perde gordura visceral, ela diminui os níveis de colesterol, triglicerídeo, de glicose. Com isso, você evita o infarto e não você predispõe o infarto. Nos Estados Unidos, a gente vê outdoor, né, de clínicas fazendo publicidade na rua sobre reposição de testosterona. Exatamente. E aí aqui a gente vê esse tabu ainda aqui no Brasil, né? Na verdade, Breno, o que acontece falta hoje? De conhecimento mesmo. Isso aí que eu ia te falar. Falta de conhecimento e também de conhecer a fisiologia. Entendeu? Então, assim, se você usa de forma indiscriminada, lógico que você vai ver o lado negativo da coisa. Se você usa de forma adequada e vê o resultado, é impressionante. Testosterona hoje é vida. É vida, né? É qualidade de vida, é performance de trabalho, entendeu? Tem um artigo muito interessante, depois eu até te passo esse artigo. É o seguinte, o indivíduo que tem testosterona baixa, principalmente quando ele tem que tomar algumas decisões rápidas, a possibilidade dele tomar uma decisão errada é muito maior do que o indivíduo que tem uma testosterona em nível normal. Então, isso aí é importante. Então, hoje, para nós que trabalhamos, que nós temos que dar feedback rápido, nós temos que ser extremamente ágeis com o que a gente faz. Por exemplo, no meu caso de cirurgião, eu não posso ficar pensando muita coisa, não. Eu tenho que resolver o problema. Então, tudo isso tem que estar alinhado. Você que trabalha hoje, graças a Deus, com os grandes executivos, né, empresários de Manaus, você não pode dar uma resposta mais ou menos, ou um feedback mais ou menos, ou uma estratégia mais ou menos. Não. Você tem que dar uma estratégia que ultrapassa até o que ele espera de você. E a velocidade, né? Exatamente. Hoje, o meu celular, então, tudo é rápido. Com a gente atendendo cliente de fora, das 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, já tem já está girando, fora, né? girando. Tudo. Breno, como é que está minha campanha? Exatamente. Manda isso aí que tal. Se você não está aí, e termina 11 horas, meia-noite. Então, e outra coisa, né, Breno? Hoje em dia, tudo é mensurado, né? Exatamente. Tudo. Resultado é mensurado, feedback é mensurado, entendeu? Todas as estratégias hoje são mensuráveis, né? Então, hoje, nós vivemos em um mundo mensurável, né? E nós temos que estar preparados para isso. Tudo hoje é numérico. Por exemplo, você contrata uma pessoa, ele não está te dando o resultado, você vai passar para outro. Então, nós vivemos isso aí. E eu falo que hoje sobrevive bem é quem realmente está preparado para o universo que nós estamos
conectados, né? Então, é por isso que... O Bruce Lee fala, seja água, né? Seja água, teoria da água, né? Seja água, se adapte ao ambiente. Contorne o obstáculo e saia lá na frente. Exatamente. Né? E aí, vamos falar sobre clínica de sucesso aí, doutor. Breno, assim, o que eu fiz ali, você teve a oportunidade, tem a oportunidade de estar lá comigo, é criar um ambiente que eu falo que, até por sugestão sua, é criar um piloto, um modelo, que ele seja expansível. Então, essa ideia já existe e nós vamos discutir bem a respeito disso aí. Então, o modelo ele já foi bem moldado, bem criado, bem maturado. Então, agora nós passamos dessa fase de maturação, nós vamos entrar numa fase de expansão. Eu falo que eu sou o cara que colar em mim é porque para crescer, né? Eu não gosto de ser pequeno em nada, no tamanho, nos negócios, nos clientes, eu não gosto, cara. Parece que minha mente repele mediocridade, pessoas medíocres, entendeu? Isso. Minha mente repele. Eu gosto de gente que queira focada profissionalismo, técnica, conteúdo e sucesso. Esse é o meu lema. Então, assim, eu acho, a minha percepção é que 24 horas para o Dr. Cristiano Paiva está ficando pouco. Isso. A gente percebe que essa marca hoje, Cristiano Paiva, é referência hoje na saúde masculina. E a gente sabe que o médico ele entra em momentos específicos, né? Tem vários cases de você vai em São Paulo, existem muitos institutos com o nome dos médicos, não é isso? Isso. Você chega lá hoje com o Dr. Baracate, você passa por vários médicos e ele, acredito, eu não tive a oportunidade de ir, mas tem momentos que ele entra ali, mas você está comprando a chancela de estar no instituto. Um momento ou outro ele vai ali fazer uma selfie, bater uma selfie, fazer aquilo, mas você sabe que já não é mais ele que bate. Que nem o Breno. O Breno, quando começou antigamente, em 2006, eu atendia 30 clientes sozinho. Isso. Hoje eu tenho quase 100 clientes, eu tenho 10 atendimentos e procuro passar esse DNA de performance para os meus atendimentos conseguirem crescer. E cada um hoje já tem um coordenador evoluindo. E quando você faz as pessoas crescerem, você só cresce quando você faz as pessoas que estão contigo crescer. Exatamente. Não existe outra forma. Então, a gente sim vai sentar, vai conversar sobre esses novos projetos aí, que eu acredito que ainda está muito novo, o senhor, e tem muito espaço ainda para crescer nesse segmento aí, né? E voltando a falar sobre mitos e verdade, sobre a testosterona, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de passar, que as pessoas percam esse medo? Existe o público feminino que procura o senhor também para tratar a urologia ou é realmente mais um público masculino? Hoje 80% do meu público é masculino. Porque mulher tem muito problema no trato urinário. Então, hoje, o que motiva a mulher a me procurar? A cistites, que é uma característica da mulher moderna. Bebe pouca água também. Exatamente. A mulher moderna hoje, ela tem todas as atribulações. Ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser uma empresária de sucesso. Então, ela assume vários papéis e muitas vezes é o que você falou. Muitas vezes não tem tempo para tomar água. Muitas vezes não tem tempo para ir para academia. Doutor, depois que a gente começou a fazer um trabalho, eu ando com uma botija de 2 litros. Mas é o certo. E nós estamos aqui tomando o quê? A água. Quando a gente fica tomando os copinhos durante o dia, você perde a noção. Perde a noção. Eu encho 2 litros pela parte da manhã e encho 2 litros pela parte da tarde. E ali eu sei que foram 4 litros. Fora na academia, que a gente acaba aumentando um pouco aquilo. Mas você cria essa rotina, né, de mensurar aquela quantidade de água. Faz muito bem para... Muito. E as pessoas... muita gente, quando eu chego na reunião, eu boto lá com o botija na mesa, as pessoas, porra, Breno, não, eu bebo pouca água. Aí você vê que ainda muita gente... É o exemplo, né, que a gente vai dando. Muita gente ainda não bebe muita água. Não. Dê um recado aí para... Pois é, hoje em dia... Para o homem ou para a mulher, quantos litros devem tomar de água por dia? Eu falo o seguinte... O que a pessoa consegue precaver? 2 parâmetros que a gente tem que ter. Primeiro é a quantidade dia. Então, hoje, um indivíduo adulto, ele tem que tomar no mínimo de água, tá? 2 litros. Isso é um parâmetro. O segundo parâmetro é a característica da urina. Então, se você tem uma urina amarelada, que tem aquele cheiro característico, porque teoricamente, se a urina estiver bem fluida, ela é transparente e não tem odor. Então, se você tem o odor e você tem a característica dela amarela, geralmente um amarelo escuro, essa urina está extremamente concentrada e realmente seu rim já está sofrendo. Outro mito, né,
que é interessante, assim, você não precisa sentir sede para tomar água. Não, quando você sente sede, é porque o seu rim já está nas últimas, o seu organismo já está nas últimas, aí sim você vai ter aquela compulsão por tomar água. Não, você tem que estar tomando água como nós estamos tomando aqui. Já é o segundo copo da entrevista que nós já estamos tomando. E depois que você cria o hábito de tomar água, você começa a ficar incomodado quando você não toma. Então, tudo é hábito. Então, hoje, tomar água é um excelente hábito de cuidado com a saúde. E outra coisa, o que o exemplo, ele arrasta, né? A palavra, ela motiva, mas o exemplo, ela arrasta. E quem te segue nas redes sociais acompanha que durante o dia você sempre reserva meia horinha, 1 horinha para os exercícios físicos, né? No mínimo. Uma coisa que a gente sempre vê, na maioria das vezes, são profissionais que exercem aquela função, mas eles não se espelham naquilo, né? Não. Então, você chega numa academia, você vai olhar aquele personal lá, o cara tá fora do peso, o cara não se cuida. E você chega, às vezes, no médico, porra, o cara tá grande, obeso, fumando, e não se cuida. E o cara aprendeu como deve ser aquilo ali. E eu vejo que você é um cara que você sempre está se exercitando, se alimentando bem, dorme tranquilo, a gente não te vê em balada, virando noite e tudo. Então, você segue realmente, procura seguir aquilo que você prega para o teu paciente, né? Na verdade, existe um termo para isso. Chama-se coerência intelectual. É você realmente falar com propriedade daquilo que você faz. Porque se você fala... E você não faz? Não faz, você é incoerente. Então, assim, metade da sua energia já foi. O que eu mais recebo dos pacientes são elogios exatamente por isso. Por exemplo, tem alguns colegas que acham ridículo. Muitas vezes eu postar uma foto. Ontem eu postei uma foto, eu brinco e falo o seguinte... 3 ou 4 não gostam, mas 1 ou 2 gostam, entendeu? Então, você nota lá, mas por que postar que você está indo para a academia? Aí, muitas vezes, eu falo assim, eu não estou postando para você, eu estou postando para o meu paciente. Exatamente. Entendeu? Então, haters, hoje... Né, não dá para você querer... Então, você não vai agradar todo mundo, Exatamente. mas é tipo assim, se você dá um bom exemplo, me fala o que há de ruim nisso. Entendeu? Então, você dar um bom exemplo hoje é excelente. Eu adoro. Motiva, pô. Breno, quantas vezes você faz isso, eu também faço. Muitas vezes você vê um post que é interessante, que você lembra da pessoa, eu te mando. Na hora. Você me manda e a gente cria a gente chama de círculo virtuoso. São pessoas que realmente se preocupam com as outras, que quer ver a outra bem, entendeu? Eu sou incapaz de parar o meu tempo, que é curto como o seu. Criticar uma coisa. Ou criticar sem propósito, entendeu? Ou falar mal, porque atrai energia ruim, né? Exatamente. Entendeu? Ou você parar, sei lá, para falar uma coisa que não tenha sentido de uma pessoa que você nem conhece, de repente, por causa de uma postagem que a pessoa fez. E eu falo o seguinte, muitas vezes, principalmente para quem está começando, faça. É preferir você arrepender um pouquinho do que uma coisa que não saiu do jeito que você queria, mas do que não fazer. Entendeu? Tem um ditado que fala de um astro lá do hóquei, que ele fala assim, você vai errar 100% das tacadas que você nunca deu. Moral da história, se você não fizer, você vai errar sempre. Exatamente. Se for pensar só nas críticas... Entendeu? Não dá. Então, você não faz nada. E outra coisa, Breno, muitas vezes você faz você faz uma postagem, aí, principalmente a gente que já é mais conhecido, e tipo assim, muitas vezes, se você tinha, sei lá, 20, 30, 40 comentários, muitas vezes você tem 2. Não interessa. Aquelas 2 pessoas já valeram o que você postou. Fora as que olham, não curtem, né? Exatamente. Você tem uns fãs dos teus stories, né? Aquela pessoa que está sempre vendo tudo. A primeira vez lá, mas não olha, não comenta, tá assim, olha, só olhando. Mas é como você falou, né? Vai ter muita gente que vai olhar, vai criticar. Mas vai ter muita gente que vai te procurar e vai estar fazendo... vai ser do seu paciente, vai se espelhar, vai mudar. Seja um médico, cara. Isso. Eu acho que você inspira não só um paciente, mas eu já conheci muitos médicos começando que diz que, pô, eu sonho um dia ter
ser 10% do que o doutor Cristiano Paiva é, no sentido de sucesso, de uma pessoa de sucesso, de visão, de procurar a melhoria, e não fazer mal a ninguém. A gente não vê nenhum tipo de comentário negativo, assim. Então, eu queria te parabenizar aí pela sua trajetória, o convite para vir trocar essa ideia justamente por isso. Sempre vou selecionar muito bem as pessoas que eu quero estar nesse meu horário aqui, que não é barato, para estar fazendo toda essa estrutura aqui que a gente se dispõe a fazer. E é um conteúdo que vai ficar para sempre na internet. Teus filhos, teus netos, teus bisnetos vão olhar um dia na internet, procurar Cristiano Paiva no Google, ou seja, lá um outro buscador, e vai aparecer lá nosso episódio, vai poder ouvir um pouco mais da tua história, de onde veio, como é que você pensava. Eu acho que é isso, esse legado que faz sentido na nossa vida, né? Com certeza. Deixar esse legado para as pessoas e tentar passar um pouco mais cases de sucesso nas proximidades. Esse que é o nosso objetivo, isso, né? O cara sentar aqui, escutar o doutor Baracate, o doutor Vitor Sorrentino, escutar lá o Thiago Volpe, é bacana, pô, mas o cara tá lá em São Paulo, tá lá em outra realidade. Pô, mas o cara que venceu aqui do meu lado, pô, que mora aqui no Veralves, que malha aqui na Academia Companhia Atlética junto com a gente, que está aqui pertinho, pô, vamos escutar um pouco mais saber sobre a história desse cara. Não, e outra coisa, a informação hoje ela está fácil de ser socializada, né? Uhum. Agora, tem uma coisa, Breno, que hoje eu prezo muito, eu vejo que você preza também. Nós somos a média das 5 pessoas que você mais tem um relacionamento próximo, né? Então, se você se relaciona com pessoas que querem sucesso, que são atualizadas, que são pessoas do bem, que só falam coisas positivas, você vai ser positivo, você vai ter sucesso, você vai ter prosperidade. Então, hoje eu sou extremamente seleto, como eu te falei, você faz parte desse grupo de pessoas que hoje eu procuro não só treinar e discutir também coisas interessantes. Né? A rede social ela aproxima, né? Apesar da nossa agenda ser muito lotada, a gente sempre está trocando mensagem, está sempre encaminhando uma postagem. Pô, doutor, achei sua cara isso. Exatamente. Você me manda vários insights também bacana. E isso acaba aproximando, né? Assim muito. Como nossas famílias, que a minha é de Recife, a sua é de Goiânia, e a gente consegue estar mais próximo. Eu acho que a amizade é aquela, total, né? Por mais longe que esteja, a gente está sempre torcendo pelo sucesso da pessoa, está acompanhando ali de longe. Tem um grande amigo meu que deixou um dia desse o Instagram e tal, que dá um tempo. Eu falei, cara, volta. É a única forma da gente continuar tendo contato, porque a minha agenda é atribulada, ainda mais agora com 2 filhos, tudo, isso. E a sua também. Se não for na internet, irmão, como é que eu vou falar? Imagina a gente sem Instagram, doutor. Não tem como. Tu entende? Então é uma forma hoje, você pode ir lá, manter. Se você não precisa dessa exposição que nós precisamos, a gente vive de opinião pública, de clientes, tudo, a gente precisa. Mas tem cara que não precisa, sei lá, o cara é concursado ali, o cara tem o seu é lojista e a loja que precisa aparecer não é muito aquele profissional. Então, assim, faz privado, faz para tua família, mas continua postando, mostrando, entrando em contato na comunicação que aproxima as pessoas, né? Eu acho importante hoje. E aí eu estou tentando trazer de volta esse meu grande amigo aí, o Mário, se ele puder estar ouvindo isso aí, ele sabe que é para ele que eu sempre falo, Mário Correia, um barbudão, não sei se tu conhece o Mário, gosta de um cachimbo, de ler bastante, é um cara totalmente muito culto aí, que eu sinto muita falta dele aí nas redes sociais. Mas é isso, doutor. Queria agradecer aí a sua presença aí no nosso VCast aí nesse episódio, Saúde do Homem, Mitos e Verdades. Eu acredito que deu para esclarecer bastante dúvida das pessoas sobre testosterona, que o urologista não é só o cara do toque ali, é o cara da saúde masculina no geral, para cuidar da performance intelectual, do trabalho, na academia, na sexualidade, que ajuda a manter os casamentos, a saúde do homem. E muito obrigado aí pela sua participação, riquíssimo aí em conteúdo, não esperava menos do que isso. Um homem aí estudado, um CDF aí, um cara que em primeiro lugar em tudo que faz, não só desde o vestibular, desde a faculdade, mas a gente percebe o seu pioneirismo aí no que você se mete. Isso atrai muita gente, mas também desperta muita inveja, que Deus continue te abençoando, irmão. Eu sei que gente como a gente, tem um monte de gente aí que também gosta de criticar e querer derrubar, mas a gente sempre vence, porque Deus está sempre do nosso lado. Gente. Exatamente. Quem acorda cedo e quem trabalha muito, Deus cuida. Deus abençoa. Deus abençoa. Então, aí, quem quiser seguir aí a página Breno Maciel Vanguarda, @Vanguarda Comunicação, e o doutor vai dar considerações finais e também deixe suas redes sociais para as pessoas seguirem. Primeiro, eu queria te parabenizar pelo pioneirismo. Você é visionário. Eu acho que entre a nossa amizade, né, que a gente, graças a Deus,
cultiva muito, você é uma das referências que eu tenho. Eu já te falei isso aí várias vezes. Você é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa família. Eu sei porque eu curto demais a minha, e eu sei que você curte e valoriza muito a sua. Você é uma pessoa do bem, entendeu? É uma pessoa de uma energia fantástica. E outra coisa que me chama muita atenção é, você é uma pessoa que valoriza os seus pares, as pessoas que realmente gostam de você, que se sentem bem ao seu lado, entendeu? Como eu te falei, acho que hoje na vida, assim, são pessoas que têm essa característica que a gente tem que ter próximo da gente. A gente tem o colega, a gente tem aquela pessoa que a gente tem um certo contato, mas pessoas para a gente botar próximo da gente é difícil hoje em dia. Muito difícil. Então, hoje em dia é uma coisa que eu valorizo muito na nossa amizade. Parabenizar esse estúdio maravilhoso, né? Você foi muito feliz com essa ideia. Você coloca aqui pessoas que realmente agregam não só para o seu projeto, né, VCast, mas também para a sociedade que nos ouve. Então, com certeza, hoje, algum aluno, né, vai se sentir motivado a, de repente, mudar a sua forma de ver a medicina. Exatamente. Né? Então, essa é a ideia. Te parabenizar por isso, falar que eu estou sempre à disposição e temos um projeto aí para a gente fazer junto. Cristiano Paiva e @espaço doutor, diga aí direitinho o arroba. Isso. Os que eu mais gosto é Dr. Cristiano Paiva, né? A minha rede social, o Instagram. Tem Cristiano Paiva Uro, que eu acabo fazendo um mix, né? Mais pessoal, profissional. E o site é drcristianopaiva.com.br. Tem muito vídeo, muito conteúdo interessante que vale a pena dar uma checada. Então, quem quiser ir alta performance, quem quiser evoluir no trabalho, no social, procure o Dr. Cristiano Paiva, que você vai estar bem assessorado aí. Meus blazers, daqui a pouco estou olhando lá, daqui a pouco não cabe mais em minha roupa. Vou ter que abrir um ateliê lá, ou dar um alfaiate sob medida pra gente aí. Obrigado. Fica com Deus, tamo junto. Ficaram aí com mais um episódio do VCast, Saúde do Homem, Mitos e Verdade, com o Dr. Cristiano Paiva. Obrigado por estar acompanhando a gente. Tenho escutado muito feedback bacana aí das pessoas de qualidade que consomem conteúdo de qualidade. Muito obrigado, fique com a gente aí, até o próximo.